Amém? Glória a Deus, queridos. O Senhor tem colocado uma mensagem no meu coração. E, queridos, a mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração, talvez para muitos, tem essa mensagem como uma mensagem fora de moda. Acho que vai ter que abaixar um pouquinho ali, que a Bíblia está que nem o cabelo esvoaçante da Sulamita. Muitos têm essa mensagem, às vezes, como uma mensagem meio que fora da moda. Vamos dizer assim, já foi o tempo disso. Pregar sobre isso, hoje em dia, para um coach é um desafio. Porque a maioria dos coaches, querido, gostam de trazer aquela mensagem que massageia bastante o ego do outro, né? Mas nós gostamos de trazer uma mensagem totalmente bíblica e focada naquilo que é a palavra de Deus. E isso faz toda a diferença, amém? O tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês tem tudo a ver com a mesa. E o tema da mensagem é a mensagem da cruz. Diga isso, a mensagem da cruz. É impossível, querido, nós, diante dessa mesa e diante desse dia, nós deixamos de falar da mensagem da cruz. O apóstolo Paulo diz aí em 1 Coríntios, abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Diz assim o apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios: veja que essa mensagem da cruz, ela foi direcionada a uma igreja. Tão importante é essa mensagem, querido, que ela jamais cairá de moda. Isso eu posso afirmar para você. Quanto mais nós ouvimos a mensagem da cruz, quanto mais nós nos debruçamos diante dessa mensagem, mais nós somos impactados com essa mensagem, ou com a mensagem da cruz. Fato é que nós devemos cada vez mais alimentar a nossa alma e o nosso espírito da mensagem da cruz. E sermos fortalecidos. Então aí o apóstolo Paulo, ele traz essa mensagem à igreja de Coríntios. A partir do verso 18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ó sábio, onde está, ó sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é o fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que a sabedoria de Deus, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para que os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Glória a Deus. Amém, queridos? Então nós vemos aqui Paulo trazendo, querido, essa mensagem. Como eu disse, quase não se ouve muito. Em muitas igrejas, infelizmente, não focam na mensagem da cruz. Muitas e muitas igrejas, querido, parece que deixam de pregar essa mensagem que é tão importante para a vida da igreja. Muitas mensagens, querido, hoje em dia que nós vemos, estão
totalmente desfocada daquilo que é a mensagem crucial ou central da Bíblia, que é a mensagem da cruz. Então nós vemos aqui, querido, que a mensagem da cruz é uma mensagem que jamais deixará de ser pregada pela igreja. Jamais deixará, querido, de cair de moda. Jamais deixará de ser uma mensagem evidente no meio do povo. A mensagem da cruz, ao contrário do que muitos pensam, ela não é uma mensagem ultrapassada, ela continua sendo a principal mensagem do evangelho a qual nós, como igreja, devemos pregar e anunciar para esse mundo, seja para o perdido ou não, seja para a igreja ou não. Nós devemos nos alimentar ou nos focar para esse sacrifício, afinal de contas, foi lá na cruz. Como diz aquela canção bem antiga, né, Zé? Da harpa. Foi na cruz, onde o dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali que os meus olhos abri. Amém, queridos? Foi a cruz, uma mensagem. Ali, querido, então nós vemos que se nós retirarmos a mensagem da cruz da pregação do evangelho, é querer apagar uma história toda da obra redentora realizada por Jesus. Se nós tirarmos a mensagem da cruz do evangelho, nós estamos dizendo: Jesus, o que o Senhor fez não valeu de nada. A cruz não tem significado nenhum para a minha vida, para mim, como cristão. Quando nós nos voltamos, queridos, para essa mensagem, nós entendemos que há um poder muito grande. Paulo aqui ele diz: olha, para os que se perdem, essa mensagem é uma loucura. Para os que se perdem, para que morrer na cruz? Para os que se perdem, para aqueles que não têm a revelação, o entendimento do que significa essa mensagem e a importância dela, ela é uma mensagem irrelevante. Não tem importância alguma. Então Paulo ele diz: olha, para os que se perdem é loucura. Mas Paulo ele põe um ponto e vírgula, ele diz assim: olha, mas para nós, vírgula, né, melhor dizendo. Diga assim: mas para mim, essa mensagem revela o poder de Deus para a salvação. É justamente a mensagem da cruz que ela traz uma revelação do que fato é a cruz de Cristo. É na mensagem da cruz que nós podemos enxergar o que Jesus fez por nós, dando a sua vida, provando o seu amor por nós, entregando, querido, a sua vida ali na cruz, indo até o fim, ao ponto dele dizer: Pai, está consumado. Ele foi até o fim por mim e por você, lá na cruz. Amém? Então, para nós, essa mensagem vai muito além. Nós devemos, querido, ter esse entendimento. Olha, a mensagem da cruz para mim é uma mensagem de relevância na minha vida. É uma mensagem que veio marcar a minha vida. Se nós mergulharmos um pouco mais aqui, querido, eu disse, né, que nós não podemos invalidar a obra de Cristo. Na verdade, a pregação do evangelho, sem a mensagem da cruz, o evangelho perde o seu significado. Essa é uma grande verdade. Por isso Paulo, ele diz: para aqueles que se perdem, não tem valor nenhum essa mensagem. E quando nós nos voltamos um pouquinho mais para a Bíblia, o evangelho, querido, ele continua sendo um evangelho de boas notícias. Diga assim: o evangelho continua sendo um evangelho de boas notícias. Ele continua sendo um evangelho de boas novas. Deus, através do seu evangelho, através da sua palavra, Ele quer restaurar a nossa casa, sim ou não, gente? Isso é uma boa notícia? Através do evangelho nós entendemos que Jesus ele pode curar-nos de toda e qualquer enfermidade, sim ou não?
é para nós uma boa notícia, sim ou não? Que Jesus, querido, Ele quer nos salvar, é uma boa notícia. Que Jesus, nós vemos aqui que em Jesus nós podemos sim, querido, alcançar dele todas as coisas. Há promessas gloriosas, segundo os teólogos, mais de 8.000 promessas para nós. Tudo isso é uma boa notícia para nós como igreja. Mas nós não podemos, querido, perder o foco do que é de fato a mensagem do Evangelho central. Que é salvar a humanidade. E foi lá na cruz que essa obra deu início. Amém? Foi lá na cruz. Foi na cruz. Quando nós olhamos, querido, para a palavra de Deus, nós temos que entender, querido, que essa mensagem, a mensagem da cruz, o principal posicionamento que ela requer de mim e de você, ao ouvirmos essa mensagem, é o arrependimento, é o reconhecimento, nos rendemos diante dessa mensagem, é entender que houve sim um preço, um alto preço que foi pago por Jesus, que Jesus ali na cruz, querido, Ele nos tira debaixo de um domínio do império das trevas e Ele nos transporta para o seu reino. Ele nos faz assentar, querido, nos lugares celestiais juntamente com Ele, mas isso se deu lá na cruz. A nossa condição mudou na cruz. A nossa história hoje passou, a nossa vida passou a ter um sentido diferente por conta da cruz. Por conta dessa mensagem que um dia foi pregada a nós e ela continua sendo pregada a nós até os dias de hoje. E tem transformado não só as nossas vidas, mas as vidas de todos aqueles que dão crédito a ela. Por isso essa mensagem deve ser continuada a pregar. Ser pregada. Não pode parar. Mas quando eu olho para a Bíblia, querido, eu vejo que há um poder de transformar vidas, sim. É uma mensagem poderosa para salvar a alma. Tiago, ele diz, olha, receba com mansidão a palavra enxertada em vocês, porque essa mensagem, essa palavra, ela é poderosa para salvar a sua alma. A mensagem da cruz tem esse poder de trazer salvação, de abrir porta para a eternidade. E quando eu olho para esse texto, eu quero ser bem breve naquilo que eu vou falar por conta da ceia. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia comigo lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Já que nós estamos falando da mensagem da cruz, nada melhor do que nós irmos para a cruz. Evangelho de Lucas 23, a partir do verso 39. Diz assim aí. Um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum, falando de Jesus. E acrescentou: Jesus, lembra-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Queridos, entenda. Nós estamos falando da mensagem da cruz e agora nós estamos aqui diante de um cenário aonde aconteceu a crucificação. Aonde ali, querido, estava
um ladrão à esquerda, um outro ladrão à direita e Jesus no centro. A mensagem da cruz, muitas vezes, para os que se perdem, ela não tem tal valor, é loucura. Por quê, queridos? Porque nós vamos aprender um pouco a respeito disso com esse ladrão da esquerda. Para muitos, essa mensagem, querido, talvez não é tão importante. Por quê? Há algumas perguntas que surgem e que nós devemos estar atentos, porque, querido, nós temos que estar bem, assim, alertas, diante de um cenário como esse. Quando nós olhamos para a história desse ladrão à esquerda, alguém, querido, que estava sob tal condenação por conta dos seus atos, assim como o ladrão da direita, também ele diz e repreende: olha, você não teme a Deus, se dirigindo a ele, se referindo a Jesus, estando nós sobre o mesmo juramento, a mesma condenação, estando nós debaixo dessa mesma condenação, nós fizemos algo e merecemos morrer na cruz. O ladrão da direita diz: mas este não fez mal nenhum. Você está zombando diante dessa situação? E o que nós podemos aprender, querido, com o ladrão da esquerda é o seguinte: a mensagem da cruz, muitas vezes, queridos, ou na maioria dela, é uma mensagem que vai dividir opiniões. Você pode ver que muitas vezes você vai pregar a salvação para alguém, ou vai anunciar Jesus para alguém, aquela pessoa muitas vezes ela vai divergir aquilo que você está pregando. São opiniões divergentes que muitas vezes não irão concordar com esta palavra que você está pregando, a mensagem que você está anunciando, a salvação de Jesus, aquilo que Jesus pode fazer na vida de alguém, a transformação do que Jesus pode, trazer na vida de uma pessoa. Vai haver por parte de alguns discordâncias, sim ou não, gente? Nem todos irão concordar. Nós vemos aqui que ali na cruz o ladrão da esquerda, ele diverge. Jesus está no centro e o da esquerda, ele é divergente daquilo. Olha, você pregou tanto, você disse isso, disse aquilo. Desce da cruz, salva a si mesmo e salva a nós. Se é, que pode fazer isso, faça. Mas ele não concordava com aquilo. Então o ladrão da esquerda, querido, é alguém que, mesmo estando debaixo de uma condenação, estando ao lado de Jesus, ele não para se render diante dele. Muitas vezes nós vamos pregar a Cristo para alguém e as pessoas vão divergir de nós. As pessoas não irão se render a essa mensagem. Já aconteceu isso com você? Digo eu da minha própria conversão. Quando a minha tia, a Elaine está aí, a mãe dela, que foi a minha primeira evangelista, ela ligava para a casa da minha mãe e eu atendia. Quando eu ouvia que era ela do outro lado da linha, eu falava: meu Deus, lá vem a tia Neuza. E ela falava: Glauco, eu posso te dizer uma coisa? Fala, tia, Jesus te ama. Tá bom, tia. E ela começava: porque você tem que mudar de vida. Aí eu fazia assim, o telefone. O telefone naquela época, falava, você chegava a ouvir meio ruído. Então quando ela falava meio assim o nome, dava para ouvir. Aí eu: tia, tá ouvindo? Tô ouvindo. O pastor Ari, querido, o amado pastor Ari, tinha um grupo familiar na casa da minha mãe. Ele ia pregar a palavra de Deus lá junto com os irmãos. O Hélio, fetinho 147 verde. Você lembra, Arthur, desse fetinho dele? Ele parava na frente do portão da casa da minha mãe, meus pais lá, e fazia o grupo familiar. E aí começava, o louvor, começava a palavra.
tudo para alcançar a mim. Estava perdido no mundo. E eu lá de dentro, o ladrão da esquerda, né? Esses crentes, não tem o que fazer um dia como esse. Vem aqui importunar na minha casa. Zé, duro, né? E queridos, eu não me rendi a essa mensagem. Eu não conseguia me entregar a essa mensagem. Eu não conseguia me render e reconhecer a Cristo. Havia bloqueios. Havia em mim impedimentos. Agora eu falo, desistiram de mim? Não. O ladrão da esquerda simboliza, querido, sim, aquele que não se arrepende, mesmo diante de tal condenação, se mantém, né, com a sua mente presa em suas próprias convicções. Eu sou assim, não vou mudar, nem Deus me muda. Eu já cheguei a ouvir esse absurdo. Uma mente presa, escrava, cativa em suas próprias convicções. Aquela pessoa que tem um coração duro, rígido, não se rende de jeito nenhum. Nada vai me mudar. Não reconhece que Jesus é alguém que pode livrá-lo, não somente da condenação da morte da cruz, mas da morte eterna. Esse é o ladrão da esquerda, querido. Para ele, Cristo não significa nada. Ele é uma pessoa dura. Talvez por conta de situações que esse homem viveu. O seu coração foi endurecendo. Eles estavam ali, querido, por praticarem obras que eles mereciam estar na cruz, pela lei romana. Que a morte de cruz, querido, ela era a pior morte que tinha. Agora você imagina para um judeu na cruz. Era a morte mais humilhante que tinha. Era uma morte que era dada realmente, verdadeiramente para pessoas, querido, que eram assassinos. Então esse ladrão da esquerda, querido, ele simboliza essa pessoa que não se rende, não se entrega, não reconhece, preso em suas próprias convicções, é alguém duro de coração, é alguém que não está aberto a viver mudanças, é alguém que se fecha dentro da sua vida e do seu mundo e não quer provar Jesus na vida dele. Mas quando eu olho para o outro lado, e a Bíblia fala do ladrão da direita, não sei porquê, mas o da direita sempre é melhor, né? O coração do sábio pende para a direita, o ladrão da direita era mais quebrantado. O ladrão da direita, querido, ele simboliza alguém que, embora condenado, ele volta o seu olhar para Cristo. Ele olha para Jesus. Ele repreende aquele que está com o coração. Olha, nós merecemos, mas ele não. O fato dele ter dito essas palavras simboliza que o coração dele, querido, já estava quebrantado. O ladrão da direita, querido, ele se volta para Jesus, ele enxerga, ele olha para Jesus com um olhar totalmente diferente do outro. É alguém que considera as suas ações de tal peso de condenação, mas reconhece a Jesus. Ele olha para Jesus e ele fala: opa, eu posso morrer nessa cruz, mas eu tenho a chance, a oportunidade de mudar a minha vida. O ladrão da direita, querido, ele é alguém que reconhece, que se arrepende. Ele demonstra arrependimento ao olhar para o ladrão da esquerda e dizer: olha, nós merecemos, ele não. Ele reconhece: olha, espera aí,
esse homem, ele tem poder de mudar a minha história, a minha vida, sim. Ele reconhece que Jesus tem um reino, ainda que morra ali na cruz. Ele reconhece que Jesus tem um reino onde de fato ele reina. Ao ponto dele dizer, né? Lembra-te de mim. Verso 4:2 ele diz para Jesus: Jesus, lembra-se de mim quando você vier no seu reino. Ele olha para Jesus com um olhar totalmente diferente. Haverá pessoas, querido, que nós vamos falar da palavra de Deus, que nós vamos levar essa mensagem da cruz, e elas terão o seu coração totalmente aberto para Jesus. Haverá pessoas que ao ouvir essa mensagem pela primeira vez, não deixará passar em branco a oportunidade de se arrependerem e de reconhecer que Jesus tem poder para dar a ele vida eterna. Ao contrário do ladrão da cruz, o da esquerda, o da direita, querido, ele reconhece, ele está aberto a Jesus, mesmo ele estando ali na cruz, sob tal condenação, ele se volta para Jesus. Ele se arrepende das suas obras, ele demonstra em arrependimento isso. E o que mais me chama a atenção, e a importância desta mensagem do Evangelho continuar sendo pregada, sabe o que é? É que até tentaram tirar Jesus do centro, mas ali na cruz, ele se manteve no centro dos dois ladrões. O centro da nossa vida sempre, ou o centro, sempre pertencerá a Cristo. Ele é a mensagem central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, ele é o princípio e o fim. Nele se baseia tudo, tudo foi criado por ele, e para ele pertence todas as coisas. Até tentaram tirar Jesus, querido, do seu lugar, mas lá na cruz nós podemos notar que o lugar dele era no centro de dois condenados. Havia sim dois homens ali condenados, mas Jesus estava ali no centro, dizendo uma mensagem. Por que ele estava no centro? Porque ele deve ser o centro da nossa vida. Ele é o centro da razão humana, da história da humanidade. Tira Jesus do centro, a vida perde o sentido, querido. Jesus sempre deve estar no centro de tudo. Não é no centro de todas as atenções, não. Ele é o centro de toda atenção. Nesse dia em especial, se nós voltarmos um pouco antes, você vai ver, querido, que a história da crucificação começa antes desse texto que eu comecei a ler. Poderia falar do Cirineu, do Simão Cirineu, que quando Jesus começou a ir para o Calvário, ele tomou a cruz de Cristo no seu ombro e levou por um longo período. Jesus começou a tocar a vida desse homem naquele trajeto. Mas eu quis focar na mensagem aqui desses dois ladrões, para que nós pudéssemos entender o seguinte, querido, que quando nós estamos abertos a essa mensagem, Jesus passa de fato a ser o centro da nossa vida, Ele de fato tem poder para mudar toda a nossa história de vida. Assim aconteceu comigo, porque um dia eu decidi ouvir a minha tia falar desse amor. Um dia eu decidi, depois que eu aceitei a Jesus, na igreja lá em Itupeva, há 27 anos atrás, o pastor Ari chegar até mim e dizer: Glauco, agora chegou a hora de você dar um outro passo de fé, batiza-se. Graças a Deus, querido, eu falo para todo mundo, eu tive o privilégio de poder demonstrar aos meus pais, a minha mãe, que hoje não está mais aqui,
que os 10 anos de oração, de joelhos dobrados dela, valeu a pena. A mensagem que um dia eu disse, eu fiz como ladrão da esquerda: mãe, está me vendo de terno, de gravata, estou bonito? Eu vou pôr a Bíblia debaixo do braço. E vou fazer como muitos, enganar e pegar dinheiro dos outros. Foi isso que eu falei. Só que mal esperava eu que a hora que eu desse a costa para ela, ela liberou uma palavra profética e disse: filho, eu declaro sobre a sua vida, um dia você vai ser um pregador da palavra de Deus. Eu não ouvi isso, só que os céus ouviu. 2 meses depois, estava eu diante de Jesus entregando minha vida. Essa mensagem me alcançou. Essa mensagem tem que te alcançar. Essa mensagem tem que alcançar os seus. Essa mensagem não pode parar em mim e nem somente em você, mas ela deve alcançar o mundo, e tem alcançado. Essa mensagem da cruz, se você ver o livro de Atos, ela não parou, querido, ali nos pés dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos pregaram essa mesma palavra. A cruz de Cristo foi a mensagem mais pregada por Pedro e por demais apóstolos. E se hoje nós estamos aqui diante de Jesus, é porque esses homens não desistiram de pregar essa mensagem, e essa mensagem tocou as nossas vidas. Jesus passou a ser o centro da nossa vida. Se nós estamos aqui e nos rendemos em adoração, é porque nós entendemos, é para Ele e por Ele que eu estou aqui. É para Ele e por Ele que eu estou aqui. É porque Jesus deu a sua vida por mim. É porque ali na cruz eu consigo enxergar que nele eu tenho vida, aleluia. É porque eu consigo enxergar em Jesus que nele eu sou curado de toda e qualquer enfermidade. É porque eu consigo olhar para a cruz de Cristo e entender: Ele tem poder de me libertar de todo mal. É porque eu olho para a cruz e eu vejo que Jesus, Ele foi até o fim por mim, por isso eu não vou desistir jamais. É na cruz que a minha vida e a sua é restaurada. É ali na cruz que somos transformados de glória em glória, aleluia. É na cruz que nós conseguimos enxergar, não Cristo, sabe, querido, derrotado, mas um Cristo de braços abertos dizendo: eu te amo até o fim. Aleluia. Ali na cruz, o ladrão da direita entendeu: ele está de braços abertos para mim. Enquanto o outro zombava, mas o da direita entendeu: ele me ama. Você consegue enxergar o amor de Jesus por você? Queridos, eu quero finalizar com isso. Essa mesa, esse pão, o cálice, só faz sentido para mim e para você por causa da cruz. Foi lá na cruz que o corpo dele foi pendurado. Foi lá na cruz que ele verteu o sangue dele por mim e por você. Foi lá na cruz que ele comprou povos e tribos e línguas e todas as nações. O sangue dele tem continuado a tocar as nossas vidas. Essa mesa só tem sentido para mim e para você, porque Jesus um dia foi à cruz por nós. Ele continua nos amando até o fim. Aleluia. Em
Entenda, Jesus jamais será tirado do centro da minha vida e da sua. Pode vir lutas, pode vir situações, pode se levantar problemas, mas nada irá tirar-nos da presença dEle. Nós estamos aqui, como eu disse, é por Ele e por causa dEle que nós estamos aqui. Essa mesa, participar dessa mesa, participar, querido, deste pão e desse cálice, é você ter entendimento de que a cruz tem sentido para você, para a sua vida. A cruz não é algo sem importância, muito pelo contrário, a cruz é de total relevância na sua vida de fé. Muito pelo contrário, entenda isso, querido. Por isso que nós não devemos jamais abrir mão de estar e participar da ceia. Jesus, ele disse: olha, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem parte comigo. Participar desta mesa é estar a cada mês dizendo no mundo espiritual: Senhor Jesus, eu estou renovando a minha aliança com a obra da cruz. Eu estou renovando a minha aliança contigo, Senhor. Eu faço parte do teu reino. Quando você toma, querido, come desse pão e bebe desse cálice, você está passando essa mensagem para o Senhor: Senhor, eu estou renovando a minha aliança com o Senhor hoje. Por isso que quando o apóstolo Paulo ele diz que nós devemos nos avaliar a nós mesmos, Paulo está dizendo, não é para nós deixarmos de participar da ceia. Ao contrário do que muitos pregam, olha, se você pecou, você não é digno de participar da Santa Ceia. Paulo ele diz: avalie-se. O avaliar é você reconhecer se você errou, se você pecou, se você fez algo que transgrediu algo diante do Senhor. É você entender: olha, eu me volto para a cruz agora. Senhor Jesus, o sangue que o Senhor verteu na cruz por mim aquele dia, ele tem poder de apagar agora todos os meus pecados e de me redimir, para que eu possa, Senhor, participar da tua mesa como filho. A Bíblia diz, o Senhor, ele diz através do apóstolo João, que se nós pecarmos, o Senhor Jesus é o nosso advogado fiel, querido. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, e o sangue dele, querido, é sobre as nossas vidas. Ele nos justifica, aleluia, para que nós possamos participar da sua mesa. Essa mesa assim aponta para Jesus, o corpo e o sangue de Cristo. Ele continua sendo a mensagem central da Santa Ceia, essa mensagem. Por isso que para nós, querido, é de suma importância participarmos da Santa Ceia. Eu não quero ir tão profundo, mas o que para os judeus era de suma importância, sabe, comemorar a Páscoa, para nós os cristãos hoje, participar da Santa Ceia é o mesmo peso, sim ou não, Zé? Você que é o profundo teólogo aí. Deve sim ser uma festa de comemoração. O meu Jesus deu a vida dele por mim. O meu Jesus foi até o fim. Ele provou o amor dele por mim. E nós estamos aqui hoje
para renovarmos esta aliança com Ele. Amém, queridos? Amém? Todos pegaram a Santa Ceia ao entrarem? Quem não pegou, levanta a sua mão no seu lugar aí. Quem não pegou a Santa Ceia, levanta, fica com a sua mão levantada. Se você não pegou a Santa Ceia, nós estamos mudando a forma de celebrarmos a Santa Ceia. Então, quando for o culto de Santa Ceia, ao você entrar, você vai pegar o seu kit Santa Ceia ali fora, para que você participe desse momento. Então, se você não pegou e você irá participar, levante a sua mão bem alto aí, um assistente vai até você. Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. O fato de você estar aqui nessa noite é porque essa mensagem te alcançou, querido. Talvez houve tantas lutas internas dentro de você como o ladrão da esquerda. Para você reconhecer Jesus na sua vida, para você se arrepender. Mas o fato é que hoje você está aqui. Ou talvez você se assemelhou ao ladrão da direita, você se rendeu de imediato. Você abriu a sua vida, o seu coração para Jesus. Você reconheceu esse amor de Jesus por você. Você sabe o quanto essa mensagem, a cruz, significa para a sua vida. A importância de Jesus ter ido à cruz por você. A sua fé tem sentido porque a sua fé está baseada na cruz de Cristo. Ele te ama tanto. Ele é apaixonado por você, querido. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Você nem o conhecia, mas Ele ali na cruz já te amava. E esse amor te alcançou. Ele deu a vida dele por você. Talvez você tentou entender isso com a mente, mas hoje o Senhor se revela a você. Assim como o ladrão da direita teve essa revelação, esse entendimento, haverá um dia que Ele virá para nos buscar como igreja, e Ele nos levará para o seu reino. Ele tem o reino. E nessa noite, Ele quer cear conosco. Ele está junto dessa mesa. Ele diz: filho, foi por amor. Foi por amor que eu dei a minha vida por você. É porque eu te amo. Talvez você pensou em desistir. Jesus tinha tudo para desistir daquela cruz. Mas nessa noite Ele traz a sua memória. Ele diz: olha,
foi consumado, eu fui até o fim. Porque eu te amo. Eu entreguei a minha vida até o fim.